Tinha esquecido de gravar. Então, deixa eu dar uma retraçada nisso rapidamente. Então, o problema, o exemplo, é encontrar o volume de um tetraedro limitado pelos planos 2x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 2y, x igual a 0, z igual a 0. Né? Eu tenho aqui uma figura, o plano é x igual a 2y, esse plano em vermelho, o plano inclinado, x mais 2y mais z igual a 2, é o plano em verde. Tá certo? X igual a 0 e z igual a 0 são planos coordenados. Z igual a 0 é o chão, y igual a 0, x igual a 0 é o plano YZ. Tá? Eu identifico, para fazer essa figura funcionar, eu identifico os pontos que são os vértices do tetraedro. Os vértices do tetraedro são encontros de 3 planos do tetraedro. Tá? Um encontro de 3 planos é a origem, está fácil. Né? E os outros 3, P, Q e R, eu estava discutindo aqui o ponto Q, né? É o encontro do plano verde, x mais 2y mais z, com o eixo y. O eixo y é x igual a z igual a 0. Então, o x igual a z igual a 0, sobra daqui 2y igual a 2. Né? 2y igual a 2 é y igual a 1. Então, o ponto Q é o ponto de coordenadas 0, 1, 0. Eu estava olhando, bom, o ponto R também é fácil. O ponto R é a interseção do plano verde com o eixo Z, que é x igual a y igual a 0. Faz x igual a y igual a 0, sobra z igual a 2. Então, o ponto R aqui é o ponto de coordenadas 0, 0, 2. E, finalmente, o ponto P, né, que é um ponto de interseção do plano z igual a 0 com esse plano x igual a 2y com o plano verde. Tá? Z igual a 0 não altera a equação do plano vermelho, mas o plano verde vira x mais 2y igual a 2. Então, na verdade, o ponto P é aqui esse ponto no plano xy, que é a interseção de x mais 2y com x igual a 2y. Tá? Bom, se x é igual a 2y, tá certo? O que sobra aqui é 2y mais 2y igual a 2. 4y igual a 2, ou seja, y igual a meio. Tá? Então, a coordenada y é meio. Agora, x é 2y. Se a coordenada y é meio, x é 1. Então, o ponto P tem coordenadas 1, 1, meio e 0. Isso aqui é importante. Vocês vão ver já como é que eu vou usar isso daqui a pouco. Tá? Então, dada essa figura, então a região que eu quero calcular o volume é essa região aqui dentro desse tetraedro. O plano, lembra, tem uma face aqui que é OPR, a face PQR, a face OPQ e a face ORQ. Então, é a região entre essas 4 faces. Tá? Como é que eu posso tratar isso como integral? O jeito mais fácil é tratar isso como integral, como uma região embaixo do gráfico do plano verde. Tá? Repara, a região aqui nesse triangulinho, com lados vermelho, verde e preto, tá? E a região e o volume é o gráfico do triângulo, né? Pensando nesse triângulo PQR como gráfico de uma função z igual a uma certa função de xy linear. Então, quem é? Então, esse volume vai ser a integral na região D, essa região OPQ, da função, tá certo? Z igual 2 menos x menos 2y. Está aqui a função 2 menos x menos 2y, dv, e a região D é essa região aqui desse triangulinho OPQ. Então, está aqui o triângulo OPQ, tá vendo? OPQ, tá certo? Lembra que é o ponto 0, 1, 0, que no caso, se olhar só no plano xy, só que sobra as 2 primeiras coordenadas, então é o ponto 0, 1, e esse ponto P aqui, o que sobra é o ponto de coordenadas 1, meio. Tá? Então, eu quero esse triângulo, o domínio de integração, tá? E a função a ser integrada é essa aqui, 2 menos x menos 2y. Bom, para fazer essa integração, eu vou fazer uma integral para y indo de 0 até 1, que é esse ponto aqui, esse ponto de cima, o ponto que tem coordenada y igual a 1, tá certo? O y indo de 0, desculpa, vou fazer não. Isso, vou fazer o y de 0 a 1, tá? E o desculpa, peraí. Isso, vou fazer... O x de 0 até essa coordenada horizontal desse ponto. Então, desculpa, estou aqui fazendo uma besteira. Tá? Essa integral, eu vou fazer uma integral em y, tá? Então, o y vai, né, de x... Então, essa reta aqui é x igual a y a 2y. Então, isso aqui é y igual a x sobre 2, é esse ponto. Para cada y fixo,
tá certo? Esse ponto aí, para cada x fixo, esse ponto, tá certo? É x sobre 2. Para cada x fixo, essa reta aqui é x mais 2y igual a 2, ou seja, né, y igual a 2 menos 2 menos x sobre 2, que é 1 menos x sobre 2. Tá? Então, esse segmento de reta aqui, tá? É o segmento de reta de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Tá? E eu vou integrar isso aqui com o x indo de 0 até a coordenada horizontal do ponto P. A coordenada horizontal do ponto P é 1. O ponto P tem coordenadas 1, 1, meio, 0. Então, eu vou integrar para x de 0 até 1, tá certo? O y variando nesse intervalo. Então, x variando de 0 a 1, y indo de x sobre 2 até 1 menos x sobre 2, o integrando 2 menos x menos 2y, dy primeiro, integrando primeiro em dy nos segmentozinhos, depois em dx, integrando dx no intervalo inteiro. Tá? Então, isso aqui, né, se isso aqui fosse um problema de prova, tá, escrever essa integral é mais da metade da questão. Você conseguiu exprimir o que eu estou querendo, que é o volume, né, em termos da integral dupla de uma função de duas variáveis, que é essa tampa superior aqui do tetraedro, tá certo? Na região que é esse triangulinho, uma região descrita aqui pelos limites de integração, que é esse triangulinho aqui. Tá? Então, isso aqui é uma parte importante dessa história. O próximo passo, tá certo? É calcular essa integral, que é o que eu vou fazer agora. Tá? Então, tem que ter um pouco de paciência. Primeiro, eu quero calcular a integral em dy. Tá? Então, esse integrando 2 menos x menos 2y, x agora é uma constante, tá certo? Então, a integral disso aqui a integral de 2 é 2y, a integral de x, se x é uma constante, é xy, e a integral de 2y é y quadrado, tá certo? A integral de y é y2 sobre 2, multiplica por 2, fica y quadrado. Eu quero essa integral, né, no limite de integração x sobre 2 até 1 menos x sobre 2. Tá? E o resultado, o que quer que seja isso aqui, é y indo de y igual a x sobre 2 e y igual a 1 menos x sobre 2. Tá certo? E o que quer que seja o resultado tem que ser integrado com respeito a dx. Então, quem é essa função? O que eu estou ganhando aqui? Tá? A integral de 0 a 1, tá certo? Primeiro, 2 vezes 1 menos x sobre 2, tá? Que seria 2 menos x, tá certo? Menos 2 vezes x sobre 2, seria um outro x, tá? Com um menos ainda. Então, na verdade, esse pedaço aqui, a integral de 2y, entre x sobre 2 e menos x sobre 2, te dá 2 menos 2x. Esse pedaço aqui corresponde a esse pedaço aqui. O próximo, xy, tá certo? Eu quero, xy é x vezes 1 menos x sobre 2, tá aqui, tá? E depois, menos x vezes x sobre 2, que é x quadrado sobre 2, só que tem um sinal de menos aqui e um sinal de menos que eu estou fazendo o limite inferior. Então, isso aqui seria o mais x quadrado sobre 2 que eu coloquei aqui no fim. Tá? Finalmente, né, o y quadrado, menos y quadrado, tem um menos 1 menos x sobre 2 quadrado, que é esse pedaço aqui, mais, tá? O x sobre 2, quando se vai no y quadrado, fica x ao quadrado sobre 4, tá certo? E o sinal de menos aqui combina com o sinal de menos que vai, porque isso aqui é um limite inferior, e vira esse mais x2 sobre 4. Então, essa expressão aberta, tá certo? Dá isso aqui que eu escrevi aqui. Está faltando um dx aqui nessa integral, tá? Tem um dx aqui. Né? Pois bem, né? Então, agora calculando isso. Tá bom? Para poder fazer isso com calma, estou mostrando para vocês como é que faz esse tipo de coisa com calma. Primeiro, reconhece que o que a gente está vendo aqui é um polinômio de segundo grau em x. Tá? Tem termo linear, termo quadrático e termo em x, e termo constante. Tá? Então, eu vou juntar os termos que são quadráticos, lineares e constantes, todos para poder terminar a conta. O primeiro termo quadrático. Termo quadrático tem um termo quadrático aqui, que é mais x quadrado sobre 2. Então, é o mais 1 meio aqui. O próximo é o termo quadrático que vem nesse pedaço aqui, que vai ser x quadrado sobre 4, com sinal de menos fica menos 1/4. Tá? Depois tem o mais x quadrado sobre 2, mais 1 meio, e mais x quadrado sobre 4, mais 1/4. Isso aqui são os termos que tem x quadrado. Tá? Depois temos que tem x. Tem um menos 2 aqui, já está aqui, tá certo? Desse pedaço aqui tem outro menos x, tá certo? Outro menos 1. E desse pedaço aqui, né, tem... Desse pedaço aqui,
né? Você calcula esse quadrado, você ganha, tem um termo que você tem quadrado primeiro, que é 1, quadrado mais o quadrado segundo, que é x quadrado sobre 4, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Menos 2 vezes o primeiro pelo segundo é menos x. Só que menos x, com o menos fica mais x. Então, esse mais 1 aqui é isso. É esse mais x que vem deste termo. Finalmente, termo constante, tem um 2 aqui, tá certo? Aqui não tem termo constante, aqui não tem. O único termo constante é daqui, que é o 1 quadrado, que é 1 com sinal de menos, 2 menos 1. Então, juntando tudo, tá? Isso aqui fica a integral de 0 a 1, e aqui, né? 1 meio mais 1 meio dá 1, menos 1 quarto mais 1 quarto cancela, então fica x quadrado. Aqui, menos 1 com menos 2 com menos 1, menos 3, mais 1, menos 2x. E aqui, 2 menos 1, 1, né? dx. Então, a integral termina com a integral de 0 a 1, x2 menos 2x mais 1, dx. Tá? Calculando essa integral, você ganha x3 sobre 3 do primeiro termo, menos x2, que seria 2x2 sobre 2, tá? Mais x, que é o 1, entre 0 e 1. Em 0 não tem nada. Tá? Então, o que sobra é, né, 1/3, menos 1, mais 1. Menos 1 cancela com mais 1, sobra 1/3. Tá? Então, o volume dessa pirâmide, né, é exatamente 1/3. Tá? Esse problema poderia ter sido resolvido com o ensino médio, tá certo? Se você souber que o volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Tá? A altura aqui é o segmento 0R, que é esse R, a altura é 2, tá? E a área da base teria que calcular, mas, enfim, né? Eu estou dizendo que essa área da base aí eu estou dizendo que essa área da base aí é meio. Tá? Tá bom? Tá claro? Ah, bom. Então, bola para frente. Esse aqui é o exemplo. Então, esse aqui foi um exemplo de integral dupla. Agora eu queria fazer para vocês um exemplo de integral tripla. Tá? Então, o problema é calcular a integral tripla de z dv, onde d é um tetraedro dado, limitado pelos planos x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e x mais y mais z igual a 1. O tetraedro em si é simples, né? Está ali, só que como eu tenho um integrando, que é aquele z, aquela função z, eu não tenho opção de exprimir isso como integral dupla, com um gráfico, tá? Eu vou ter que, de fato, integrar no tetraedro. Tá legal? Então, a primeira coisa é a primeira dificuldade, aliás, isso aqui é uma coisa que já devia ter ficado claro aqui desse lado também, que a dificuldade desse tipo de problema a maior dificuldade é descrever a região de integração usando limites de integração adequados. Tá? Boa parte do trabalho dele, eu descrevi a região geometricamente, né, limitado pelos planos e tal. E para chegar daqui, nessa parte algébrica em que eu descrevo a região com limite de integração, é o que é sofrido aqui nesse problema. Tá? Então, na verdade, não é um problema de cálculo, mas sim um problema de geometria analítica, se você quiser, que é a grande dificuldade dessa história. Aqui é a mesma coisa. Tá? Eu preciso descrever esse domínio em termos de limite de integração, né? E descrever esse termo de limite de integração é uma coisa que tem um certo custo. Né? Cara, eu não acredito que eu estava sem o vídeo. Dá um certo trabalho, né? E aí isso que eu vou fazer agora é tentar fazer isso devagar, mostrar para vocês como é que funciona. Tá? Primeiro, né, para fazer isso, eu vou achar uma maneira conveniente de descrever essa região. Tá? Esse tetraedro, tá, que eu desenhei aqui, tá certo? Ele você tem os três, ele tem um vértice é a origem, e os outros vértices são os pontos coordenados 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Tá? Então, para descrever esse tetraedro, eu posso dizer que ele é assim. Eu posso escrever isso de qualquer hora. Tem muita maneira de escrever isso, mas eu vou começar escrevendo assim. Esse tetraedro são os pontos em que o x está entre 0 e 1. Tá? O y, se você for olhar, né, está entre 0 e 1 menos x. Essa reta verde aqui, no plano xy, né, é a reta y igual a 1 menos x. Então, na verdade, o y vai de 0 até 1 menos x, é o que descreve, está aqui, né? Essa reta verde aqui, e o y vai de 0 até 1 menos x, que é y igual a 1 menos x, é essa reta verde. Tá?
E o z vai de 0 até a tampa verde, que é 1 menos y menos 1 menos x menos y. E agora o plano x mais y mais z igual a 1 se escreve como z igual a 1 menos x menos y. Então, esse d aqui é uma maneira de descrever o domínio, tá certo? Que já é conveniente para calcular, para exprimir essa integral que eu quero como integral iterada. Tá bom, como? Né? Bom, o x vai de 0 a 1, tá lá. Tá? O y vai de 0 a 1 sobre x, tá lá. E o z vai de 0 a 1 menos x menos y, tá certo? Eu estou integrando em z primeiro, tá certo? A integral de dentro é a integral em z, né? Porque esse é o cara cujos limites dependem, estão fixados uma vez que eu fixo x e y. Depois, né, eu integro em y, porque eu estou fazendo um domínio em y que depende de x. E por último, eu integro em x, que é o único que tem um domínio fixado, 0 a 1. Tá? Então, a integral iterada, né, que corresponde à solução deste problema, é a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 menos x, integral de 0 a 1 menos x menos y, de z, dz, dy, dx. Pelo menos isso é uma integral iterada que resolve esse problema. Não é a única. Tá? Pois bem. Então, vamos calcular isso. Tá? Primeiro, calculando a integral em z, tá certo? Fica a integral de 0 a 1, da integral de 0 a 1 menos x. A integral de z é z quadrado sobre 2, indo de 0 até 1 menos x menos y. Tá? Então, essa é a integral de dentro aqui. Tá? Indo de 0 a 1 menos x menos y, dy dz. Em 0, isso aqui é 0, portanto fica só 1 menos x menos y quadrado. Essa integral de dentro acaba sendo simplesmente 1 menos x menos y quadrado. E aí é 1 menos x menos y quadrado, dy dx. Tá? O 1 meio eu puxei para fora, esse 1 meio ficou aqui fora da integral. Integral de 0 a 1, sobrou integral de 0 a 1, integral de 0 a 1 sobre x. A integral desse quadrado, dy dz. Pois bem, então agora vamos integrar isso, tá certo? A integral em y. Então, continua com o meio ali, continua com a integral de 0 a 1 em dx, tá certo? A integral em y, tá certo? Dessa função, você pensa em termos de substituição. Esse 1 menos x menos y é um u, tá? Então, o du é menos dy, tá certo? O x é constante, então o du é menos dy, tá certo? Então, o dy vira menos du, que é esse sinal de menos aqui, tá? E o que sobra, tá certo, da integral de u quadrado é u ao cubo sobre 3. Então, tá aqui, u ao cubo sobre 3, 1 menos x menos y, tá? Então, 1 menos x menos y ao cubo sobre 3, tá certo? É avaliado entre 0 e 1 menos x. Tá? Com o sinal de menos que veio da mudança de coordenadas aqui, né? U igual a 1 menos x menos y, para calcular essa integral. Então, tá aqui, né? Essa integral em x, essa integral aqui, virou essa integral dupla virou essa integral em uma variável, tá certo? Em 0, lembra, é y, né? Em 0, isso aqui dá 1 menos x ao cubo sobre 3. E em 1 menos x dá 0, né? Quando você pega 1 menos x menos 1 menos x, isso que dá 0. Então, só tem o termo com y, só tem o termo quando você faz y igual a 1 menos x. Tá? Então, puxa desculpa, só tem o termo em 0. Puxa esse 3 para fora, ficou 1/6, tá? Integral de 0 a 1. Esse menos aqui, né, sim, esse menos cancela porque isso aqui é 1 menos x de 0. Eu só estou tendo o termo em 0. Quando eu coloco o termo em 0, é esse aqui com sinal de menos. E aqueles dois sinais de menos cancelam. Tá certo? Então, fica só 1 menos x ao cubo. Então, puxou o 3 para fora, né? Substituiu esses valores, você ganhou, cancelou o sinal de menos e ficou 1 menos x ao cubo dx. Agora, essa integral, 1/6, 1 menos x é u, du é menos dx, então fica 1/6 menos a integral de 1 menos x à quarta sobre 4, a integral do cubo, de 0 a 1. De novo, quando você faz x igual a 1, isso é 0, então só tem um termo em x igual a 0. Em x igual a 0, cancela o sinal de menos de novo, fica 1/6 vezes 1/4, que é 1 sobre 24. Tá? Então, o cálculo da integral é muito parecido. Tá? A única coisa que mudou aqui é que eu estou fazendo uma integral tripla ao invés de uma integral dupla, e eu fiz esse passo a mais,
que é essa descrição do domínio iterado, né? Do domínio já pensando em termos de formular ele, né? Como limite de integração de uma integral tripla. Tá? Deixa eu dar uma paradinha, deixa eu dar uma paradinha, um segundo, e dizer para vocês, olha, se alguém tem alguma pergunta, tá certo? Coloca no chat a pergunta ou me pede que eu ou unmute e faz a pergunta oralmente. Deixa eu dar uma paradinha só para vocês pensarem. Eu acabei de fazer 2 exemplos complicados um depois do outro. Tá? Então deixa eu dar uma paradinha para vocês pensarem se ficou claro, tudo bem, se não, pergunta. Tá bom, continuando. Então, eu tô deixando aqui 2 exercícios ainda para esse assunto. Primeiro, né, não tem cálculo de integral nenhum, tá? Primeiro, não tem cálculo de integral nenhum, simplesmente, né, eu estou escrevendo uma integral como integral iterada, tá certo? Integral de menos 2 a 12, a integral de 0, a raiz de 4 menos y quadrado. Uma função, f de x, y, dy, dx, dy, tá? Eu estou dizendo para você, dá esboça o gráfico, isso aqui é uma região no plano, esboça um gráfico dessa região, tá certo? E exprime essa integral como uma integral no sentido com os limites de integração trocados. Tá? Como f é irrelevante quem seja. Tá? Simplesmente faz a troca de dx com dy nesse negócio. Então, você tem que os 2 passos. Primeiro, você tem que converter esses limites de integração num domínio geométrico, depois converter o domínio geométrico num limite de integração na outra direção. Tá? Um bom exercício. Tá? E o segundo problema, o segundo exercício, né, eu estou dizendo para calcular uma integral tripla de uma função dv, onde aí eu estou dizendo que a região é delimitada pelo parabolóide y igual a x quadrado mais z quadrado e pelo plano y igual a 4. Então, essa região parabolóide plano é a região de integração, tem uma função, que isso aqui é uma integral tripla que você vai ter que exprimir a região, né? Vai ter que exprimir a região com o limite de integração e depois calcular a integral, tá? Isso pode não ser fácil. Aqui esse aqui tem aparentemente quando eu carreguei essas transparências, eu fiz uma bobagem. Peraí. Então, seguindo em frente, agora um pouquinho em teoria, tá? Eu defini integral múltipla, tá certo? O que eu fiz até agora com integral múltipla? Eu defini integral múltipla e defini integral iterada e mostrei para vocês, estou mostrando para vocês como é que calcula integrais múltiplas usando integrais iteradas, exprimindo o domínio de integração como integrais iteradas e calculando as integrais iteradas. Tá? Mas eu preciso chamar a atenção de como eu estou exprimindo as integrais múltiplas como integrais iteradas, elas herdam algumas propriedades da integral do cálculo 1, tá certo? De maneira mais ou menos óbvia. Mas não me custa muito chamar a atenção dessas propriedades, é isso que eu estou fazendo agora. Tá? Então, a primeira propriedade, a propriedade de integral, né, que é meio óbvia, uma vez que você se dá conta que a integral múltipla é uma integral iterada, tá? É a linearidade. Tá? Ou seja, se eu estou integrando a soma de 2 integrandos, f mais g mais ou menos g, soma ou diferença, tá? Isso aqui é a soma ou diferença das integrais. Então, essa é a primeira propriedade. Ou, se eu calculo a integral de uma constante vezes f, é constante vezes a integral de f. De fato, eu até usei essa propriedade, né, na conta anterior, né? Quando eu puxei
1/3 que estava aparecendo aqui para o lado de fora. Né? Isso aqui é uma constante dentro da integral que eu puxei para fora e virou 1/6 do lado de fora. Né? Então, isso aqui é... Tá? Então, essas duas propriedades se chamam linearidade integral. Então, se entende, se chama linearidade integral. Outra propriedade, né, é dizer que se uma função é maior ou igual a outra, então a integral dela em qualquer domínio é maior ou igual que a integral da outra função no mesmo domínio. A função maior tem uma integral maior que a função menor. Se as duas são integradas no mesmo domínio. Isso não independe do sinal de FG, nada. Isso é simplesmente o que a gente chama de monotonicidade da integral. Se uma função está acima da outra, a integral é maior. Tá? Uma coisa mais interessante, bem mais interessante, e essa aqui talvez é uma propriedade também da integral do cálculo, mas fica mais interessante quando você fala de mais variáveis, tá? É o que a gente chama de aditividade da integral. Tá? E aí eu estou exprimindo isso assim: pega D1 e D2, dois domínios disjuntos, ou seja, eles não tem interseção. Tá? Dois domínios sem interseção. E supõe que o teu domínio D de integração seja a união de dois domínios disjuntos. Então, pegando o domínio do fundo, o que eu estou fazendo é pegando o domínio D e cortando ele em dois pedaços separados. Tá? Então, eu digo o seguinte, que a integral de qualquer função no domínio D, no domínio completo, é a soma das integrais no D1 e D2. Tá? Então, isso aqui é aditividade, chama de aditividade da integral. Eu posso quebrar a integral em domínios diferentes e depois somar os resultados. Tá? Então, isso é o que essa expressão aqui está dizendo. E por último, né, uma outra propriedade é simplesmente dizer, isso aqui, de novo, a coisa foi montada para isso ser verdade, tá? É que a integral da função num domínio é o volume do domínio, isso em duas variáveis é a área, né, do domínio, em 3 dimensões é o volume do domínio, em mais dimensões é o volume multidimensional do domínio. Você pode quase usar isso aqui como uma definição de volume. Tá? Mas é consistente com o volume de figuras geométricas padrão. Tá? Então, isso aqui o nome dessa propriedade seria normalização. Tá certo? A integral de no domínio é o volume do domínio. Ou, né, se eu for um pouco mais longe, disser, olha, se a função f está entre duas constantes, Czinho e Czão, então a integral dessa função nesse domínio está entre Czinho vezes o volume e Czão vezes o volume. Então, no fundo, isso aqui é uma combinação, né, das propriedades 2 e 4. Tá? Então, forma essa 4 linhas, uma monotonicidade, junto com essa ideia de que, de fato, essa com a propriedade da multiplicação por constante, da monotonicidade e dessa coisa aqui, você junta as três, você ganha essa 4 linhas aqui, que simplesmente diz que a integral de uma função num volume, num domínio, é limitada pelo volume vezes qualquer constante que limita a função. Tá? Tá bom, são 4, não são as únicas propriedades de integral que a gente vai usar, mas são as propriedades que eu vou começar. Como eu disse, eu tinha atrapalhado a ordem aqui das minhas transparências. Tá? Essa aqui seria um exemplo do uso da propriedade de aditividade, né? Que eu não tinha chamado a atenção ainda. Então, isso aqui é simplesmente, calcula a integral da função fx y igual a x na região entre a parábola y² igual a x, essa parábola deitada aqui, e a reta xy igual a x menos 1, que é essa reta aqui. Tá? Que é uma reta que passa pelo ponto 1, 0, tá certo? E tem inclinação 45 graus, se quiser. Tá? Então, essa reta aqui. Pois bem, eu posso calcular essa integral como integral de tipo 1 e tipo 2. Tipo 2, né, eu estou pensando nela como sendo uma integral, eu estou pensando que eu vou integrar dy aqui entre os dois limites naturais de integração, e aí uma função, a reta, menos a parábola, acabou. Tá? Agora, se eu quiser fazer isso aqui como uma integração de uma função do tipo 1, eu não consigo exprimir isso direto como uma integral do tipo 1, porque em cima eu tenho a parábola, mas embaixo eu tenho a parábola num pedaço do domínio e a reta no outro. Tá? Então, na verdade, para poder fazer uma integração do tipo 1, eu tenho que quebrar o domínio em dois pedaços. Pegar essa calota parabólica aqui
é um domínio, e esse pedaço aqui, tá certo? É um outro domínio tipo 1. Tá? E aí eu digo que, ó, domínio inteiro de integração é esse pedaço união, mais esse pedaço união esse, são dois domínios disjuntos. E eu escrevo a integral como integral na calota, mais a integral nesse pedaço aqui. Tá? Então, só fazendo como é que a coisa funciona, do tipo 2, então eu vou integrar. Bom, primeira coisa que eu preciso, tá, é saber quais são as coordenadas das interseções. Para poder resolver esse problema, a primeira coisa que eu preciso é saber quem são as coordenadas das interseções. Para saber a interseção de y² igual a x com y igual a x mais 1, x menos 1, eu preciso saber, então repara, o y e o x tem que ser o mesmo, né? Então, y igual a x menos 1, eu preciso que x menos 1, para saber as coordenadas é x, eu tenho que saber que x menos 1 ao quadrado é x. Resolvendo isso, tá certo? Você ganha x igual a, só de cabeça, x2 menos 2x mais 1, né? Igual a x, só fica x2 menos 3x mais 1, e aí você faz menos b, menos 3, mais ou menos raiz de b quadrado, 9, menos 4ac, 4, tá? Sobre 2. Então, isso aqui, os dois pontos aqui tem coordenada x, 3 mais raiz de 5, 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Tá? Essas coordenadas é x. Então, se eu quero, então, desses dois pontos, tá? Se eu quero saber as coordenadas y, é fácil, é só subtrair 1, né? Se o x é 3 mais ou menos raiz de 5 sobre 2, isso aqui menos 1, tá certo? É 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. 1 é 2 sobre 2, né? Então, isso aqui é 3 mais ou menos raiz de 5, menos 2, né? Tudo isso sobre 2, então é 1 mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, o ponto de cima é 1 mais raiz de 5 sobre 2, o ponto de baixo é 1 menos raiz de 5 sobre 2. 1 menos raiz de 5 sobre 2 é negativo. Raiz de 5 é 2,25, qualquer coisa. Então, esse ponto aqui é um ponto negativo, esse aqui é positivo. Tá? Então, eu estou fazendo a integral do y entre esses dois limites de integração, e para cada y fixo eu tenho x da reta da parábola até a reta. A parábola é y², a reta é y mais 1. Então, eu estou integrando, a função que eu tenho que integrar é x dx da parábola até a reta, y² até y mais 1, e o y, finalmente, de 1 menos raiz de 5 sobre 2 até 1 mais raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, isso aqui seria uma expressão para essa integral como integral do tipo 2. Tá? Agora, vamos dizer que eu não estou satisfeito. Vamos dizer que, por exemplo, essa integral ficou enjoada, eu não quero calcular. De fato, nessa ordem, ela fica um pouco mais enjoada mesmo. Tá? A integral na outra ordem é um pouco mais fácil, por incrível que pareça. Tá? Então, se você for integrar na outra ordem, eu preciso quebrar o domínio em dois pedaços. Esse pedaço que é a lota parabólica e esse pedaço que é, né, essa coisa entre a reta e a parábola. Tá? A calota parabólica, tá certo? Vai até, eu tenho que calcular até esse ponto. Esse ponto é a coordenada x da interseção. É o 3 menos raiz de 5 sobre 2. Tá? Então, o x vai de 0 até 3 menos raiz de 5 sobre 2. Tá? O y vai na parábola de menos raiz de x, repara, para y² igual a x, então y igual a mais ou menos raiz de x, y vai de menos raiz de x até raiz de x. É o pedaço de cima da parábola y igual a raiz de x, o pedaço de baixo é y igual a menos raiz de x. Então, a integral, eu vou fazer uma integral em dy, tá certo? O primeiro, né? Eu vou integrar x de 0 até 3 menos raiz de 5 sobre 2, tá lá? Tá certo? Depois integrar o y de menos raiz de x até x, a função que eu tenho que integrar que é x, dy dx. Isso é o pedaço da integral na calotinha parabólica. Depois, o pedaço no resto, tá? Que é, bom, a parte de dentro, né? A parte de fora continua, quer dizer, eu agora vou integrar x entre uma raiz e a outra, tá certo? Entre 3 menos raiz de 5 sobre 2 e 3 mais raiz de 5 sobre 2, é onde o x vai, tá certo? E nesse domínio, agora eu quero integrar entre a reta e a parábola. A reta é y igual a x menos 1 até a raiz de x, é y igual a raiz de x. Então, x menos 1 até a raiz de x, x dx, integra isso com respeito a dy, tá certo? E depois calcula. Essa aqui eu não fiz a conta, né? Eu só queria mostrar para vocês como que, quando naturalmente, essa questão de decompor o domínio em dois pedaços aparece se, por exemplo, eu quiser exprimir um domínio qualquer, usando integrais do tipo 1. Né?
Se eu quiser insistir que eu quero integral tipo 1, eu tenho que pegar um domínio como esse e quebrar em dois pedaços. Tá? E aí eu usei aquele princípio, né, para fazer isso, eu usei aquele princípio da aditividade da integral, esse princípio número 3 aqui. Tá? Bom, eu ainda quero... deixa eu dar um passo para trás, antes de eu seguir em frente. Tá? Antes de eu seguir em frente, deixa eu até... o objetivo aqui, eventualmente, é calcular, quer dizer, o objetivo é tratar, é trabalhar com integrais múltiplas de maneira bastante ampla. Tá? E para isso eu estou construindo uma teoria, tá certo? Que é paralela, num certo aspecto, à teoria de integração do cálculo 1. Tá? Eu, até agora, né, eu estou fazendo, eu passei para as integrais múltiplas, estou fazendo integrais do cálculo 1, né? Eu até estou essencialmente fazendo polinômios, coisas simples, porque eu não quero que a complicação esteja nas integrais, tá certo? É claro que as integrais mais complicadas vão aparecer eventualmente, né? Mas tem dois aspectos da integração em uma variável que são importantes, né? E que vão ser muito mais complicados de fazer em várias variáveis do que eles são em uma variável só. Tá? Esses dois aspectos são boa parte do conteúdo do que sobra desse curso, tá? Uma parte importante do que sobra dessa disciplina, tá certo? Vai ser desenvolver esses dois pedaços. Tá? O primeiro pedaço, eu vou começar na aula de hoje ainda, tá? É a mudança de variável na integral múltipla. Tá? Método de substituição para cálculo de integral em uma variável, tá certo? É um método de como que você faz mudança de variáveis integrais. Isso uma integral múltipla, isso pode ser bastante enrolado, tá? E isso é o que eu vou, digamos assim, do ponto de vista teórico, é a próxima coisa que eu vou fazer. Tá? A segunda coisa ainda é mais complicada ainda, que é a integração por partes. Tá? Aquele negócio de integral de UDV igual a UV menos integral de VDU, que é um truque razoavelmente, um truque ocasionalmente útil para calcular uma integral em uma variável, tá? Vai se transformar num conjunto de teoremas bastante complicado e interessante, tá certo? De integração, enfim, que é você mudar uma derivada de lugar dentro de uma integral. Tá? E isso a gente vai fazer depois. Tá? Então, tem um monte de teoremas, tem um monte de resultados, um monte de coisas que acabam sendo integração por partes. Tá? Então, primeiro, então, duas coisas que estão vindo aí. Uma, né, mudança de variável. Tá? E outra, integração por partes. As duas coisas vão ocupar boa parte do curso que vem para frente, tá? Das outras... essa aqui é a aula 3, das outras 20 e tantas aulas que a gente tem nessa disciplina, para esse curso. Tá? Pois bem, né? Mas antes de seguir em frente, deixa eu só mencionar algumas aplicações. Tá? Primeiro, né, isso é só uma interpretação física para uma integral tripla, para uma integral múltipla em geral, tá certo? Que você pode interpretar a integral como a carga elétrica ou a massa total de um objeto. Tá? Esse objeto pode ser um objeto que é um pedaço do plano, uma lâmina plana, que ele chama, tá? Ou um objeto sólido mesmo, tá? em três variáveis. Tá? E a densidade é uma densidade de massa, que eu estou chamando de ρ de xy, ρ de xyz, ou uma densidade de carga elétrica. Você também pode chamar de ρ de xy, ρ de xyz. A vantagem de você usar carga elétrica é que carga elétrica pode ser positiva ou negativa, mas densidade de massa, em geral, não se admite densidade negativa. Tá? Então, mas se você tem um objeto plano espacial com uma densidade de massa ou de carga dada por uma função ρ, então a carga ou massa total é a integral na região da densidade vezes o elemento de volume, dV. Tá? Então, essa é a primeira, né, seria uma primeira aplicação, tá, desse conceito de integral, para o cálculo da massa total de um objeto. Um pouco mais complicado, e aqui eu não estou sendo completo, eu explico por quê. Tá? Centro de massa. Tá?
Um outro exemplo de uma aplicação de integral. Centro de massa, tá? Se eu estou dizendo que o centro de massa do objeto, tá, tem 3 coordenadas, que é Q1, Q2, Q3, eu estou dizendo que o centro de massa é o ponto Q, de coordenadas Q1, Q2 e Q3, tá? Eu tenho uma forma que o centro, QI, a coordenada aí do centro de massa, é 1 sobre a massa, vezes a integral no volume, de xi vezes a densidade dV. Isso aqui, o que é o 78? Luan? Bom, a resposta não foi para mim, né? É... Bom, então, as coordenadas 1 sobre a massa total, que é a integral de ρ e v dv, vezes a integral de xi vezes ρ dv. Bom, se você pensar, 1 sobre massa integral no volume, tá, é uma média, com respeito a ρ dv, tá, é uma média. Então, no fundo, o que eu estou fazendo é uma média ponderada de quem é a coordenada ponderada pela massa, de quem é essa coordenada xi do objeto. Tá? E aí, quando eu faço isso, x1, x2, x3, eu ganhei, né, a coordenada do centro de massa. Tá? Então, um problema, a vantagem de dizer, calculo o centro de massa do objeto, tal e tal, tá? É que eu sou obrigado a calcular tanto a integral de ρ quanto a integral de x e ρ para cada i. Né? Então, tem um monte de integral para calcular uma vez que eu faço isso. Então, a vantagem é que todas as integrais são no mesmo conjunto de limite de integração que facilita. Tá? Mais uma integral que pode ser mais complicada, que eu estou chamando de momento de inércia com relação ao eixo. Tá? Então, se eu tenho um sólido D com densidade ρ, né, eu digo que o momento de inércia de rotação com respeito a uma reta R, tá, é dado, então estou chamando aqui de mr de D, tá, é dado para cada ponto, eu calculo a distância daquele ponto até a reta R, levo o quadrado disso, tá, e faço o cálculo disso, ρ dv, essa conta aqui te dá o que chama o momento de inércia, né, com respeito à rotação naquele eixo, que é, no fundo, se eu faço em coordenar, para rotação, faço F igual a MA, isso aqui é o M que aparece, né, é a inércia com respeito à rotação que aparece no problema. Tá? Eu não tem um monte de outras aplicações. Se você for olhar, essa aqui tem no livro lá do Stewart, no capítulo de aplicações de variável integral múltipla. Tá? Tem um monte de outras aplicações, até inclusive tem essa integral sem 1 sobre massa, que se chama momentos da densidade, só que esses momentos simples, xi vezes ρ, integral de x vezes ρ, não tem de fato muito significado físico, né? Então nem mencionei, mas ele tem toda uma outra família de exemplos, tá? Vindo de probabilidade, que é cálculo de esperança, bom, enfim, que eu simplesmente vou ignorar. Eu confesso que eu não estou super interessado nesse aspecto da história nesse momento, que é pensar em termos das aplicações desses objetos em termos físicos. Eventualmente eu posso chegar lá, mas não nesse momento. Tá? Enfim, né? Então está aqui, com mecânica ou eletricidade, né? Está aqui interpretações desses objetos. Só para dar um exemplo, e aqui no fundo é a desculpa para fazer mais um exemplo, mais uns exemplos de integração múltipla, tá? Eu considero uma lâmina triangular com os vértices 0, 0, 1, 0 e 0, 2, tá? Esses 3 pontos aqui. A densidade dada por uma função 1 mais 3x mais y. Tá? E eu quero calcular o centro de massa dessa lâmina. Tá? Então, para isso, eu preciso, primeiro, a equação dessa reta azul. Então, você tem uma reta por 1, 0, 0, 2. Eu só fazendo, né, y menos y0 igual a mx menos x0. Isso aqui, essa reta aqui, tem como equação y igual a 2 menos 2x. Tá? Então, tá bom.
né? Então, essa reta tem a equação é 2 menos 2x, tá certo? Então, para descrever o domínio de integração, eu vou fazer x indo de 0 a 1, y indo de 0 até 2 menos 2x. Tá? 0 até 2 menos 2x, x indo de 0 a 1. Tá? E aí, integrando, 1 mais 3x mais y, dy dx, para calcular a massa total. Então, calculando, isso aqui é a integral de 0 a 1. Integrando aqui, eu ganho y mais 3xy mais y² sobre 2, entre 0 e 2 menos 2x. Em 0, isso tudo aqui é 0, só sobra 2 menos 2x. Então, o que sobra? 2 menos 2x. O 3xy fica 6 menos 6x². É 2 menos 2x vezes 3x. E o último aqui é meio de 2 menos 2x ao quadrado. 2 menos 2x ao quadrado é 1 menos 2 vezes 1 menos x ao quadrado. Então, na verdade, é 2 vezes 1 menos x ao quadrado. 1 menos x é 1 menos 2x mais x2. Multiplicando por 2 fica 2 menos 4x mais 2x2. Tá? Então, esse termo aqui é esse pedaço aqui, 2 menos 4x mais 2x2. Tá? Juntando as coisas, né? Se você for ver o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho 2 mais 2, 4. Eu tenho menos 2x mais 6x menos 4x, os termos em x cancelam. E os termos em x², tenho menos 6x² mais 2x2, que é menos 4x2. Então, menos 4 menos 4x2 é igual a 4, 1 menos x2 dx. Então, fazendo a conta, o que sobra é essa integral. 4 vezes a integral de 0 a 1 menos x2 dx. Que é 4 vezes, calculando a integral, x menos x3 sobre 3 de 0 a 1. Em 0 isso é 0, em 1 isso é 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Então, 4 vezes 2 terços. Essa integral aqui é 8 terços. A massa total dessa lâmina, com essa densidade, é exatamente 8 terços. Tá? Daí, para calcular o centro de massa. Para calcular o centro de massa, digamos que ele tem coordenada x barra e y barra. A coordenada x barra é 1 sobre essa massa que eu acabei de calcular. A integral dupla de x rho dv. E o y barra é 1 sobre a massa que eu acabei de calcular, a integral dupla de y rho dv. Então, escrevendo isso, x barra, 1 sobre a massa é 8 terços, então sobre a massa é 3 oitavos. A integral é a integral do mesmo domínio aqui, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2 menos 2x. O integrando é x vezes rho, que é x mais 3x² mais xy, dy dx. Tá? E o y barra, o mesmo 3 oitavos, o mesmo 1 sobre 8 terços, mesmo limite de integração, integral de 0 a 1, integral de 0 a 2 menos 2x, só que agora o integrando multiplica esse troço aqui por y, dá y mais 3xy mais y², tá? dy dx. Se você faz a conta, tá? Aqui eu não estou fazendo, simplesmente dizendo que se eu fizer essa conta, tá? Eu ganho que essa integral de cima aqui te dá 3 oitavos, ou seja, de fato a parte de integração mesmo dá 1, sobra o 3 oitavos. E calculando essa integral aqui, tá certo? Eu termino com 11 sobre 16. Essa integral aqui te dá, no fim, 11 sobre 16. Tá? Então, o cálculo do centro de massa envolve calcular 3 integrais duplas. É uma contaeira absolutamente cachorra. E eu devo dizer o seguinte, né? Se você olha para problemas de mecânica vagabundos associados em área de engenharia, qualquer coisa, né? Que envolve... E cálculo do centro de massa é só o começo de resolver o problema. Ou seja, mesmo uma coisa simples como calcular o centro de massa já é um monte de integral dupla complicado. Né? Qualquer problema mais sério gera mais conta ainda. Então, uma característica comum dos problemas mais práticos dessa linha, dessa direção, é que dá uma contaeira absolutamente infernal. Aí tem que tomar cuidado porque é super fácil errar um sinal e tal. Né? Perder alguma coisa, perder algum pedacinho dessas integrações. Eu estou vendo quão complicada que é a conta. Tá? Exercício, né? Para treinar esse exemplo que eu tô fazendo aqui para vocês. Tá? Então, o exercício pega uma lâmina semicircular, pega um círculo, corta no meio, tá? Corta exatamente no meio, então corta com diâmetro. Né? Supõe que a densidade em cada ponto é igual à distância do ponto ao centro do círculo. Tá? Não importa como eu cortei, pega um círculo, corta no meio, tá certo? Se essa densidade é igual à distância, não importa como eu cortei, o objeto é sempre o mesmo, só eventualmente ele está rodando em posições diferentes. E aí o ponto é esse objeto assimétrico, né? Calcula o centro de massa.
Claro que se fosse o círculo inteiro, o centro de massa seria origem por simetria. Tá? Porque a distância é uma função simétrica, tá certo? O objeto é simétrico, portanto o centro de massa tem que estar no meio. Mas como o objeto é assimétrico, de alguma maneira esse centro de massa está deslocado da origem. Agora, uma observação interessante é a seguinte: se eu penso que essa lâmina semicircular, tá certo? Ela digamos, pega o círculo de raio 1 na origem, pega o círculo de raio 1 centrado na origem e corta pelo eixo do X, então eu estou falando do semicírculo, tá certo? Limitado pelo círculo de raio 1 e pelo eixo horizontal, a parte de cima, tá certo? Essa figura, e com esse tipo de densidade, a densidade é simétrica com respeito à origem, tá certo? Então, no fundo, o ponto do lado de cá, tá certo? Tem a mesma densidade do ponto do lado de cá, tem a mesma densidade de qualquer ponto na mesma distância. Então, né, essa figura e a densidade são simétricas com respeito à reflexão no eixo Y, a reflexão pelo eixo Y. Então, o centro de massa é obrigado a estar no eixo Y. O Y barra, o que quer que você faça aqui para esse exercício, o Y barra vai ser 0. E agora, o X barra eu não sei o que é, o X barra tem que ser calculado. Então, veja, com uma consideração de simetria, eu já posso jogar fora umas integrais que tem que calcular. Você tem que calcular a massa e eu só tenho que calcular a massa e o X barra. O Y barra é natural. Essencialmente, tem que ser 0 por simetria. Tá? Então, observação. É sempre bom pensar ou ter a figura na cabeça quando você vai resolver um problema desse. Pois bem. Pois bem. Agora eu vou começar a olhar para o problema de mudança de variáveis. Tá? Então, deixa eu só começar com isso devagar, tá? E dizer o seguinte, né? Isso aqui tem um teorema aqui atrás, que é o teorema de como você faz mudança de variável integral múltipla. Então, é um teorema complicado. Tá? Tem no livro, pelo menos assim, uma ideia de uma demonstração desse teorema. Não é minha intenção de olhar para essa demonstração. Eu acho que isso é complicado o suficiente. Tá? Que se alguém está realmente interessado, eu sugiro, vai lá no livro do Stuart, tá? E dá uma olhada no que ele está chamando, do que ele faz como demonstração desse teorema, ver se você acompanha, qualquer dúvida, tira comigo. Mas não é o tipo da coisa que eu faço questão que vocês aprendam e entendam. Então, vai mais do interesse de cada um. Eu quero dar alguma ideia para vocês de como é que isso funciona. Então, é isso que é o objetivo. Eu quero dar alguma ideia para vocês de por que a mudança de variável acontece do jeito que eu vou dizer que acontece. Tá? Então, vamos lá. Né? A mudança de variável começa com o que a gente chama um mapa, tá certo? Aqui eu estou dizendo y maiúsculo igual a f de x maiúsculo. Ou, se você quiser um pouco mais explícito, yi, as novas variáveis yi, são funções das velhas variáveis x1 até xn. O importante é que essa mudança de variáveis seja objetiva e suave. Né? Objetiva está claro, né? A cada ponto aqui corresponde a um ponto lá e vice-versa. Não tem nenhuma outra... quer dizer, é isso, é um termo teoria de conjuntos que deveria ser claro para vocês. Suave é um pouco mais obscuro, tá? Mas o que eu quero dizer é que cada uma dessas funções fi tem derivadas parciais, pelo menos uma derivada parcial contínua em cada variável. Tá? Isso que a gente chama de ser uma função C1. Né? Mas eu não quero ser muito preciso com isso, então estou simplesmente dizendo suave, estou dizendo que essa função é tão diferenciável quanto eu precise para fazer o que eu vou fazer. Tá? Então, é derivada quanto eu precise. Tudo bem. Né? A dificuldade é a objetividade. Isso é realmente complicado, frequentemente, até de descobrir se é verdade ou não. Bom, então, seja f uma função contínua no domínio D, tá?
E aí o problema é transformar uma integral no domínio D de f dv numa integral com novas variáveis y e i. Tá? Esse é o ponto. Então, essa é a questão. Tá? Como que eu mudo de variáveis de modo a calcular transformar o problema de calcular a integral num problema de calcular a integral em outras variáveis? Isso frequentemente é interessante se o domínio que eu tô calculando a integral, tá certo? É um domínio particularmente simples com respeito a um outro conjunto de variáveis. Tá? Ele pode ser complicado com respeito às variáveis usuais x e y, e pode ser mais simples com respeito a outras variáveis. E aí a mudança de variável passa a ser interessante. Eu vou fazer um exemplo disso daqui a pouquinho. Tá? Mas deixa eu começar só com um exemplo para tentar ilustrar por que isso aqui, como é que isso aqui funciona. Tá? Então, a mudança de variável mais simples é o que chama função linear. Tá? Se f de x, y, o que é a função linear? É ax mais by, cx mais dy. Isso aqui é a forma geral de uma transformação linear de R2, né, do plano no plano. Tá? Agora eu vou pensar em termos do que isso aqui está fazendo, né, com a área dos domínios que eu estou trabalhando. Então, um tipo de coisa que uma integral faz é calcular a área. Se eu começo com o quadrado unitário, 0,1 cartesiano 0,1, e eu aplico essa transformação f, eu termino com um paralelogramo. Eu levo o vetor 0 no vetor AC, tá certo? 0 faz y igual a 0, x igual a 1. Então, a imagem do vetor 0 é o vetor A, C. A imagem do vetor 0,1, similarmente, é o vetor B, D. E a região Q, esse quadrado unitário, vira a região f de Q, que é o interior desse paralelogramo aqui. Tá? Então, isso aqui é uma mudança de variável genuína, isso aqui é uma objeção, se o determinante da matriz A, B, C, D for invertível. Tá? Esse determinante é AD menos BC. Tá? Tudo bem. Tá? Então, aqui tem um exercício de geometria analítica. Tá? Quer dizer, olha, quem é a área do paralelogramo? Tá? Se eu te dou dois vetores no paralelogramo, a área do paralelogramo é exatamente, né, o valor absoluto daquele determinante que eu estava falando, AD menos BC. AD menos BC. Tá? Então, isso aqui é uma continha de geometria analítica. Tá? Calcular a área de um paralelogramo dado que é gerado por dois vetores. Tá? Isso aqui digamos assim, é imediato, se você lembrar, a forma do produto vetorial. Tá? A área do paralelogramo é o produto vetorial dos dois vetores, tá? E em norma. Tá? A norma do produto vetorial é a área. Né? E aí, a norma do produto vetorial, se você for olhar, né, o produto vetorial desses dois vetores, você pensa nos vetores no plano, AC0 e BD0. A norma vetorial é exatamente esse AD menos BC em valor absoluto. Tá? Então, isso aqui seria um exercício um pouco mais complicado de geometria analítica, a não ser que você lembre essa propriedade ou essa caracterização do produto vetorial. Tá? Tudo bem. Né? Mas isso aqui eu não vou fazer, então só estou dizendo que isso é verdade. Agora, sabendo isso, tá, fica um pouco mais fácil de entender o que acontece quando eu falo numa mudança de variáveis mais geral. Tá? Em geral, eu pego um domínio, transformando num outro pedaço, mas lembra que calcular a integral significa dividir o domínio em pedacinhos e calcular o volume de cada pedacinho. E aí, se você olha para uma função f, tá certo? Que é uma função suave, ela é bem aproximada, linearmente bem aproximada pela sua derivada, pela sua matriz derivada, aqui, df dx1, df dx2, df2 dx1, df2 dx2. Tá? Então, de alguma maneira, a ação dessa função f no domínio como um todo, se eu olhar de pertinho com ponto, tá? É a ação de levar esse quadradinho num paralelogramozinho dado por ele. Esse aqui vai pela derivada de f, esse aqui também vai pela derivada de f. Então, aquele quadrado, com a mudança de variável, vira um paralelogramozinho. O fator que aparece quando eu faço a mudança de variável, tá, é o determinante dessa matriz de derivadas, a df. Tá? Então, eu estou dizendo que esse fator de dilatação, tá, envolvido numa mudança de variável dessa, tá certo? Que envolve a derivada de f, tá? Esse fator de dilatação se chama jacobiano. Ele é dado exatamente, ele acaba sendo dado por uma fórmula assim, o DVT, o elemento de volume na norma variável, é exatamente o módulo determinante dessa matriz jacobiana, essa matriz
de derivadas, vezes o elemento de volume original. Tá? Então, isso aqui seria um pouco a motivação de por que acontece o que eu vou dizer que acontece, mas o teorema, em geral, é assim. Pega f, uma função suave objetiva, mudança de variáveis, defina df, x1 até xn, como sendo essa matriz de derivadas, dfi dxj, com o i e o j indo de 1 até n, certo? A mudança de variáveis é y igual a fi de x1 até xn. Eu estou interessado em exprimir a integral nas novas variáveis, tá certo? F de v, uma certa função g de y até yn, g de dv, eu digo que isso aqui é exatamente igual, essa integral nas novas variáveis, é exatamente igual à integral nas velhas variáveis, tá? De g, tá certo? Recompõe as variáveis originais, então para cada y e aqui você coloca y de x até xn, então a composta aqui é uma função das variáveis originais, vezes o determinante, o módulo determinante jacobiano, vezes o elemento de volume original. Então, essa fórmula aqui, tá certo? É a fórmula da mudança de variáveis integrais múltiplas. Tá? Esse objeto aqui, esse fator de escala aqui para o volume, se chama o determinante jacobiano da mudança de variáveis f. Tá? Então, para dar um exemplo. Né? Então, aliás, desculpa, notação. Se eu tenho mudança de variável em duas, se eu for falar uma mudança de variável em duas variáveis, tá? Pega u igual a u de xy e v igual a v de xy, duas novas variáveis, tá? Denota-se o determinante jacobiano, módulo determinante df de xy, por dρ uv, dρ xy. Essa notação é conveniente, tá? Eu já vou mostrar para vocês por quê. Porque isso aqui é fácil de lembrar para que lado as coisas vão. Fica fácil de lembrar para que lado as coisas vão. Tá? Né? Então, um exemplo. Pego a região inicial, é o quadrado 01 cartesiano 01. A mudança de variáveis, o v é x mais y, x menos y. Uma mudança linear. Então, x é 1 meio de 1 mais v, y é 1 meio de 1 menos v. O determinante jacobiano, duv dxy, é o determinante da matriz. Determinante da matriz derivada. Como isso aqui linear, a matriz derivada é constante, é igual a 1 menos 1. Tá? Esse determinante aqui é menos 1, menos 1, é o valor absoluto de menos 2, que é 2. Tá? Então, o determinante, o fator de escala, o determinante jacobiano é 2. A área da imagem, tá? Que é isso aqui não é um paralelogramo, não, isso aqui é um retângulo, porque essa mudança de variáveis, x mais y, x menos y, leva os vetores 0, 1 e 1, 0, os vetores 1, 1 e 1 menos 1. Esses vetores são perpendiculares. Então, essa região aqui é um retângulo. E a área dela, eu sei quem é. A área dela é base vezes altura. O tamanho da base, vetor 1 é raiz de 2. O tamanho da altura, vetor 1 menos 1 é raiz de 2. O produto é 2. Então, a área desse f de q é 2, de fato. Tá? Então, o que a fórmula me diz, só para confirmar, é que a área desse retângulo, né, que é a integral dupla em f de q do elemento dv das variáveis u e v, é exatamente igual à integral em q, que é o domínio original, 0,1 cartesiano 0,1, vezes jacobiano, 2, dv. Tá certo? Q é o quadrado unitário, 0,1 cartesiano 0,1, portanto tem área 1. Né? Então isso aqui é exatamente igual a 2. Tá? Então, isso é só ilustrando um exemplo em que eu consigo, de fato, calcular a área, certo? Verificando que, pelo menos nesse exemplo super ingênuo, o cálculo da integral usando a fórmula de variáveis está coincidindo com o que a gente obtém simplesmente, né, usando geometria. Tá? Um exemplo mais, digamos, substantivo, mais substancioso de variáveis, tá? É o que a gente chama de coordenadas polares. Usar coordenadas polares para calcular integrais no plano. Tá? Então, né, quem são as coordenadas polares? Isso aqui é conhecido. Tá? Eu transformo o x e y, coordenadas cartesianas do plano, e descrevo os pontos que estão em forma x e y como um raio positivo e um ângulo θ com respeito à horizontal. Tá? Então, essa expressão dá uma expressão de mudança de variável, x igual a r cosseno θ, as novas variáveis são rθ, x é r cosseno θ, y é r seno θ. Se você quiser, r é raiz de x2 mais y2, e θ é o arco tangente de y sobre x. Tá? Com essa
Se eu quero usar essa mudança de variável para calcular a integral, tá? Primeiro, o jacobiano dxy dr é o determinante dxr, dxθ, dyr, dyθ. É o determinante, bom, quem é isso aqui? Dxdr é cosseno θ. Dx dθ é menos r seno θ. Dydr é seno θ, dy dθ é r cosseno θ. Esse determinante é cosseno, r cosseno quadrado mais r seno quadrado. Cosseno quadrado mais seno quadrado é 1, sobra um r. Então, o jacobiano, né, da mudança de coordenadas, tá? De coordenadas polares, coordenadas polares para cartesianas, é r. Tá? Então, só para dar um exemplo. Então, um exemplo de como é que usa isso. Pega o domínio D como sendo o círculo x2 mais y2, dentro do círculo x2 mais y2 igual a 1, tá certo? Mas o quadrante x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0. Está aqui o desenho, né? Pega o círculo de raio 1, pega o quadrante, olha para a função fxy igual a x. Tá? Calcula a integral de x dv nessa região. Isso é uma integral que é infinitamente mais fácil de calcular em coordenadas polares. Tá? Então, como é que eu faço isso? Tá? Dx dy, tá? É jacobiano, né? De fato seria duv dxy, du dv. Né? Mas o jacobiano, né? Vamos lá. Então, a integral em d de f dv, a vantagem para passar em coordenadas polares é que essa região aqui, isso aqui não é um retângulo em coordenadas polares, tá? Isso aqui é uma região que eu tenho que calcular limite de integração. Eu vou fazer a integral de 0 a 1, o y vai de 1 até o círculo. Deus sabe o quão complicada que fica essa integral. Mas se eu fizer em coordenadas polares, para começo de conversa, o domínio em si é um retângulo. O r vai de 0 a 1 e o θ vai de 0 a π sobre 2, acabou. Tá? Então, em r θ, esse troço aqui é um retângulo. Tá? E aí a coisa fica simples. Tá? A integral de f dv é a integral de 0 a 1, integral de 0 a π sobre 2. A função que eu estou integrando, que é x, vira r cosseno θ. X é r cosseno θ. Tá? E aí o dx dy é r dθ. O elemento de volume, né, dx dy é exatamente r vezes o elemento de volume em coordenadas polares. Tá? Então, né, essa integral fica a integral de r cosseno θ, r dθ. Eu estou preferindo calcular dθ primeiro, dr depois. Certo? O θ vai de 0 a π sobre 2, o r vai de 0 a 1. Eu não me importo muito em que ordem que eu estou exprimindo isso, porque isso aqui é um retângulo. Tá? Então, na verdade, eu até posso separar isso aqui em duas integrais. Uma integral de 0 a 1 de r ao quadrado dr, é o r aqui, esse r junto, esse r quadrado dr. A integral em θ é a integral de 0 a π sobre 2 de cosseno θ dθ. Eu ganho a integral de r quadrado de 0 a 1 é r ao cubo sobre 3 de 0 a 1, que é 1/3. A integral de seno a θ de 0 a π sobre 2, seno de θ em π sobre 2 é 1, seno de 0 é 0. Então, isso aqui, na verdade, é simplesmente 1/3. Então, a parte de integração desse problema fica absolutamente trivial, usando coordenadas polares. Tá? Pronto, isso aqui era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Né? Foi até um pouco mais... foi um pouco mais longa a aula do que foi em outras vezes, mas ainda assim, ainda tem 40 minutos dessa reunião. Vocês podem fazer perguntas ou tirar dúvidas de coisas que ficaram para trás, tá bom? Então, as ordens podem ligar o microfone e falar, ou se comunicar pelo chat. Obrigado.